comecinho de funções, eu expliquei para vocês sobre, não sei se vocês se lembram, sobre alguns tipos de funções. Falei sobre função injetora, função sobrejetora e função bijetora. Hoje, nós vamos recapitular um pouco sobre isso. Hoje nós vamos recapitular sobre tipos de função. Tipos de função. A primeira função que a gente tem que ficar ligado é o que seria uma função injetora. Função injetora. Vou escrever aqui. Vamos lá. Sejam x1. Depois eu vou colocar um símbolo aqui, tá? x1 e x2. x2, vou colocar um símbolo bem aqui. Pertencentes ao domínio da função. E f de x1, f de x2, pertencentes ao contradomínio da função. Se para todo x1, vou colocar mais um símbolo aqui também, possuirmos f de x1, então f é uma função injetora. Certo. Vou colocar o símbolo aqui para vocês. Um pouquinho mais para baixo. Aí. Saca só, essa é a definição de função injetora. Sejam x1 e x2 pertencentes ao domínio da função, e f de x1 e f de x2 pertencentes ao contradomínio da função. Se para todo x1 diferente de x2 possuirmos f de x1 diferente de f de x2, então f é uma função injetora. Meu Deus! Que troço é esse? Que troço doido é esse aí, professor? Entendi, foi nada. Calma. O que eu estou querendo dizer com você, para você, com essa definição, né? O que essa definição está querendo dizer para você? Ela está querendo dizer para você o seguinte: elementos diferentes no domínio devem possuir imagens diferentes. É isso que está querendo dizer. Elementos diferentes no domínio devem possuir imagens
diferentes. Observe que eu coloquei isso aqui entre aspas. Por quê? Porque não é a definição matemática. Eu estou traduzindo para você o que a definição está falando. Professor, eu ainda não continuo entendendo. Calma. Bora fazer uns desenhozinhos aqui. Vamos fazer uns desenhozinhos aqui. Quando nós começamos a estudar funções, eu expliquei para vocês o que era e o que não era uma função, partindo do diagrama de flechas. Partindo do diagrama de flechas. Eu vou usar aqui esse princípio novamente, antes de te mostrar no gráfico o que seria ou não uma função injetora. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui, ó. Chamar esse conjunto aqui de A. Esse. De B. Depois eu vou passar um tracinho aqui. Vai junto comigo, não enrola não. Vai fazendo junto comigo aqui. Pra gente não perder tempo. Depois eu vou fazer aqui mais um. Fazer um certo C aqui. Certo D. Pegar números bem fáceis mesmo. Ou eu não vi sua pergunta, Rebeca. Foi mal, deixa eu ver aqui. É o pi mesmo, foi mal. Perdão, não tinha visto sua pergunta. Tá concentrado aqui, escrevendo aqui.
Beleza, gente. Segura um pouquinho, tá? Segura um pouquinho. Aí eu vou explicar aqui, eu vou escrever mais algumas coisas aqui embaixo. E aí eu dou tempo para vocês finalizarem de copiar aí, tá bom? Preocupa com isso agora não. Então, olha só. Aqui eu tenho 4 diagramas de flechas, tá? E os 4 diagramas de flechas, eu já estou afirmando para você que são funções. Eu estou te afirmando que são funções. Eu não sei se você lembra, mas quando nós estudamos funções, eu falei para você assim, ó. O que é função? Função é quando você tem uma relação biunívoca entre dois conjuntos. O que isso quer dizer? Todo mundo do conjunto que sai as setas tem que ter um correspondente no outro conjunto, que é o que recebe as setas. O que sai as setas é o domínio, o que recebe as setas, o contradomínio, os elementos que recebem as setas, a imagem. Então, todos aqui, você pode observar ó, que as setas aqui, ó, ela está saindo do conjunto A. Então, todo mundo do conjunto A tem apenas um correspondente no outro conjunto. As setas aqui estão saindo do conjunto C. Todo mundo do conjunto C tem apenas um correspondente no outro conjunto. O mesmo vale para cá e o mesmo vale para cá. Então, os 4 desenhos são funções. Só que agora eu quero descobrir qual dessas 4 funções... Sim, Léo, vou começar a escrever aqui agora. Agora eu quero descobrir qual dessas funções é injetora. Qual delas é injetora? Então, qual que é a definição de injetora? Resumidamente, elementos diferentes do domínio devem possuir imagens diferentes. Como assim, professor? Olha o menos 2. A imagem do menos 2 é o 2. Olha o 1. O 1 é diferente do menos 2. E a imagem do 1 é 5, que é diferente da imagem do menos 2. O 2, a imagem do 2 é 6. O 6 é a imagem apenas do 2. Tá entendendo mais ou menos? O 6 é a imagem apenas do 2. O 5 é a imagem apenas do 1. Qualquer elemento diferente que você pegar aqui, ele vai ter imagens diferentes. Qualquer um. A imagem do menos 2 é o 2. A imagem do 1 é o 5. A imagem do 2 é o 6. A imagem do 3 é o 9. Nenhum tem imagem igual. Portanto, aqui, pessoal, não era para ser 9 não, tá bom? Era para ser um 7. Dá uma enganadinha aí e joga um 7 aí para mim. Só para ficar certinho mesmo. Não vai fazer diferença, não. Se você não quiser consertar, não precisa. É só coisa minha mesmo. Depois eu te explico por quê. Então, aqui, ó, nós temos que essa primeira função, esse primeiro exemplo de função, é uma função injetora. Então, esse primeiro exemplo é uma função injetora. É uma função injetora. Só para você sacar por que eu queria colocar 7, eu fiz o menos 2 virar 2, eu fiz o 1 virar 5, eu fiz o 2 virar 6 e o 3 teria que virar 7. Observe que para todo mundo aqui, ó, estou adicionando 4. Menos 2 mais 4 é 2, 1 mais 4 é 5, 2 mais 4 é 6, 3 mais 4 é 7. Essa função aqui, ó, ela seria uma função f de x igual a x mais 4. Só por curiosidade mesmo. Agora, olha esse meu outro exemplo aqui, pessoal. Você acha que esse meu outro exemplo vai ser ou não vai ser uma função injetora? Você acha que esse segundo exemplo é ou não é injetora? Pensa pela definiçãozinha. Não vai ser, né?
Realmente, ela não é injetora. Por que que ela não é injetora? Escreve aí para mim no bate-papo enquanto eu escrevo aqui, ó. Não é injetora. Por que não? Exatamente, Wellington. Não é injetora. Por quê? Porque há imagens iguais de elementos diferentes no domínio. Olha só para você ver, ó. O -2. A imagem dele é o 4. E o 2, que é diferente do -2, a imagem dele também é o 4. Sacou? Então ela não é injetora. É função. Só que ela não é injetora. Então eu posso justificar que ela não é injetora porque o 4 é imagem de dois elementos diferentes. Ou eu posso falar porque dois elementos diferentes do domínio possuem a mesma imagem. Não é injetora. Pois o 4... Vou até colocar assim, ó. Pois o 4 é um exemplo, né? É imagem do -2 e do 2. E a título de curiosidade, essa função aqui, pessoal, que eu coloquei para vocês, ela é x². É uma função quadrática. -2² é 4, 2² é 4, -1² é 1, e 1² também é 1. Bom, se você compreendeu isso, então você já sabe que essa função aqui, ela também não é injetora. Não é injetora. Agora eu nem vou justificar mais, porque a justificativa é a mesma. A saber, essa função que eu coloquei aqui para vocês, ela é uma função constante. Essa função aqui, ó, ela é fx igual a 5. Fx igual a 5. O que isso quer dizer? Que para qualquer valor de x, o y sempre será 5. Essa função, ela é uma função constante. Então aqui eu coloquei para vocês um exemplo de uma função afim. Aqui eu coloquei um exemplo de uma função quadrática. Aqui eu coloquei um exemplo de uma função constante. E esse meu quarto exemplo é uma função injetora. É injetora. A saber, essa função aqui, ó, ela é x². X². -1² é -1. 1² é 1. 2² é 8. Olha a pergunta do Léo. Que massa. Professor, dá para ter uma função quadrática injetora? Sim, Léo. Só que para isso, eu preciso restringir o domínio. Eu preciso restringir o domínio. Por quê? Porque se o domínio de uma função quadrática for todos os reais, eu sei que o gráfico dela é uma parábola. Dessa forma, se for ela completa, você sempre vai ter dois y, você vai ter um y que é y de 2x, tá vendo? Então ela nunca vai ser injetora em todo o seu domínio. Agora, se ao invés de pegar ela toda e eu pegar ela apenas do vértice para frente, ela é injetora. Ou se eu pegar apenas do vértice para trás, ela também será injetora. Então, se eu pegar ela em todo o domínio, Léo, ela nunca será injetora. Nunca. Em todo o domínio. Beleza? Pessoal, alguma pergunta sobre... Por nada. Alguma pergunta sobre o que eu disse até agora?
Tem gente que está copiando ainda, eu posso passar para a próxima página, como é que é? Se você está copiando ainda, fala assim, espera um pouco, professor. Aguenta a mão aí. Se não, vou passar para a próxima página. Espera aí, beleza. Beleza, Léo. Só o Léo que estava aqui? Tem mais alguém que ainda está aqui? Beleza, então. Agora eu quero mostrar para vocês essa definição no gráfico mesmo. Eu usei o diagrama de flechas para que você pudesse compreender. Agora eu vou te mostrar isso no gráfico. Tá? Então eu vou fazer alguns desenhos aqui de gráfico com vocês. E aí nós vamos ver quais são injetoras e quais não são injetoras. Eixo X, eixo Y. Eu vou fazer 5 desenhos, tá? E aí vocês já vão deixando espaço aí para isso. Eu só vou fazer 5 desenhos e aí eu vou colocar é ou não é injetora, tá bom?
Prontinho. Então, aqui nós temos 5 gráficos. Desses 5 gráficos, alguns representam função injetora e outros não são injetora. Essas 5 funções que eu coloquei aqui para vocês são 5 funções clássicas. São desenhos clássicos que vocês ainda não viram. Mas vão ver. Tá? Ainda não viram, mas vão ver. Logo vai chegar essa hora de ver isso aí. Essas 5 funções. Mas eu vou colocar para vocês quais são, só para quem já quer ir conhecendo. Lembre-se, se você arrumar um y que tem 2x, se você arrumar um y que tem 2x, ela não é injetora. Sim, Dudu. Sim, ela seria bijetora, sim. Bom, então, a primeira aqui, pessoal, você consegue arrumar um y que tem 2x? Por exemplo, esse y aqui, ó, ele só tem um x. Esse outro y aqui, ó, ele tem outro x. Existe algum y que vai ter 2x aqui? Ou seja, 2x diferentes que tem o mesmo y? Nessa função aqui, você acha que isso aconteceria? Não, né? Se isso não acontece, ela é injetora. Tá bom? Então aqui, ó, essa de azul, ela é injetora ou injetiva, é a mesma ideia, tá bom? Injetora ou injetiva é a mesma coisa. A título de curiosidade, essa função aqui, pessoal, é a função f de x igual a x ao cubo. Esse é o desenho de uma função que está apenas x ao cubo. Essa outra função aqui, ó, você acha que ela é ou não é injetora? Essa função aqui, ó, você acha que ela é ou não é injetora? Não precisa ficar com medo de errar, não. Agora é a hora mesmo de errar. Ela não é injetora, exatamente. Por quê? Observe. Se eu pegar esse y aqui, por exemplo, só no que eu desenhei até agora, esse y tem 1x, 2x, 3x, 4x. Você tem um y que tem 4x. Portanto, você teria 4 elementos diferentes ligando no mesmo y. Então, essa função aqui, ela não é injetora. Não é injetora. Esse é o meu outro exemplo aqui. Não é injetora. A saber, pessoal, essa função aqui, ela é a função seno. Essa função aqui é a função seno. Bom, eu já expliquei isso aqui para vocês, né? Na verdade, eu estou meio que tentando recapitular, mas foi bem no comecinho da pandemia. Foi bem no comecinho da pandemia. E lá, eu ensinei para vocês uma malandragem para como que você faz para descobrir se um gráfico é ou não é função. Alguém de vocês lembra como que é essa malandragem?
Alguém lembra como que é essa malandragem? Que jeito que traça as linhas, Eduardo? Tem um jeito de traçar as linhas. É vertical ou é horizontal? Isso. Isso para o Léo. É horizontal, tá? Yasmin, quando você tem um desenho e você quer saber se é função, reta vertical. Reta vertical é para saber se é função. Agora, para saber se a função é injetora, reta horizontal. Então, essa é a dica. Para saber se um gráfico representa uma função injetora, trace retas paralelas ao eixo X. Retas horizontais. Se essas retas tocarem o gráfico apenas uma vez, então a função é injetora. Tá? Então, esse aqui é o bizuzinho. Pronto. Beleza? Então, observe. Observe que qualquer reta que você passar aqui, ó, horizontal, ó, tá vendo? Vai pegar o desenho apenas uma vez. Ela é injetora. Se eu passar aqui uma reta horizontal, ó, puf, tocou o desenho 4 vezes. Então, significa que aquele y, ele é y de 4x. Aí agora ficou fácil, né? Essa função aqui, pessoal, ela é ou não é injetora, hein? Esse meu terceiro desenho, seria ou não seria injetora? Vamos ver? Vamos ver? Ó, vou passar retas horizontais, ó. Tocou o gráfico, o gráfico aqui é a parte amarela, né? Porque é o eixo X e o eixo Y. Tocou só uma vez, toca só uma vez, toca só uma, toca só uma, toca só uma, toca só uma, toca só uma. Sempre vai tocar apenas uma vez. Então significa que todo y é y de apenas um x. Então essa minha função aqui, ó, que está desenhada aqui para vocês, ela é injetora. A saber, essa função aqui, pessoal, ela é uma função que nós chamamos de função exponencial. Ela é a função 2 elevado a x. 2 elevado a x. Ela é uma função exponencial. Esse meu quarto desenho aqui é ou não é injetora? Não, né? Não será injetora. Então, não é injetora. Não é injetora. A saber, essa função aqui, ela é a função módulo de x. Estou te mostrando desenhos clássicos de funções clássicas que vocês ainda verão esse ano. Só não vai ver essa aqui, ó, trigonométrica. E essa função aqui é ou não é injetora? Esse meu quinto desenho. Esse meu quinto desenho é injetora. E essa função aqui, ela é função logarítmica. Log de x.
Seria o desenho dessa função. Alguma pergunta, pessoal? Tá claro para vocês? Deixa eu ver a galerinha que tá aqui do bem. Tá certo, né? Tá certo, Matheusão. Beleza, então, pode crer. Acho que nenhuma pergunta, né? Ninguém falou nada, então nenhuma pergunta. Beleza. Com isso, agora que você já sabe o que é injetora, a gente pode definir o que é uma função sobrejetora. Função sobrejetora. O que é uma função sobrejetora? Uma função será sobrejetora quando o contradomínio for igual à imagem. Quando o conjunto contradomínio for igual à imagem. Isso é uma função sobrejetora. Quando o contradomínio for igual à imagem. Quando o contradomínio for igual à imagem. Beleza? Vou passar aqui e vou escrever aqui para vocês. Deixa eu ver que cor que eu coloquei aqui. Coloquei de verde. Função sobrejetora. Eu sei que eu tenho mais alguns minutinhos aqui. Aguenta só um pouquinho aí, tá? Não vou interromper a aula do outro professor, não. Função sobrejetora. Quando o contradomínio da função é igual à imagem. Quando o... Vou escrever contradomínio da função for igual à imagem. Contradomínio da função igual à imagem da função. É isso, gente. Na nossa próxima aula a gente continua, fechou? Para eu não interromper a aula do outro professor, tá? Na próxima aula a gente continua partindo daqui. Até agora, meu povo!